Roy Hunters, o podcast oficial dos cientistas do marketing digital. Neste episódio de Roy Hunters, Denner Guilherme e João Vitor discutem a importância do ranqueamento de palavras-chave para a sua estratégia de tráfego. Entenda se você deve optar pelo social media ou SEO, de acordo com os seus objetivos de curto e longo prazo. Cara, o que vocês pensam sobre palavras-chave, então? Tipo, é um tema bem amplo, no fim das contas, e bem difundido já, cauda longa, palavras-chave bombadas. Muita galera que tá entrando agora no marketing digital talvez comece pelo display, ali pelo Facebook, por exemplo. Aí um lance que eu falo bastante, até no Growth lá junto com o João, é que pra maioria das empresas, cara, o Google Search já resolve metade do problema. Então, os caras já têm infinitas possibilidades de escalar mais no Search, que mal ou bem é o lead mais qualificado. Um lance que eu acho que é legal, a gente também pensar que quando a gente tá falando de palavras-chave, não é só pro pago, mas também pro orgânico. A gente investe bem pouco no orgânico aqui, o João tem uma experiência um pouco maior, e independente dos casos, mapear as palavras-chave e ter consciência de que o lead que vem do search é um lead mais quente, acho que é o começo dessa conversa e a importância que a gente tem que dar pra esse tema. Eu concordo e discordo. Eu acho que tem uma curva de maturidade da empresa. Vamos lá, a empresa tá começando agora, já tem produto, quero começar a faturar. Eu não acho que deveria fazer anúncio nenhum. Cara, vai na mão, tentar vender na raça, e aí o orgânico em social provavelmente vai ser o melhor canal, seja uma prospecção outbound no LinkedIn, seja no Instagram, seja lá onde for. Depois que você validar, aí eu acho que dá pra ir. Aí que tá, mas depende do teu negócio, mano. É tipo, por exemplo, se eu sou uma padaria, um posto de gasolina, eu preciso pensar em estar, por exemplo, no Google My Business. Quais são as palavras-chave, se a gente for pensar? Institucional é a minha primeira palavra-chave, pô. Vou ter que ter anúncios ou estar presente no Google de uma maneira pra minha categoria, pro nome da minha marca, sem gastar nada. Eu acho que o cara de fato não precisaria gastar nada no primeiro momento. Mas precisa, pelo menos, a primeira entrega do nosso playbook é o cara ter o Google My Business bem configurado, que várias empresas não têm. É que a presença digital, né? Ter o Facebook, o Google My Business, pensar... Pô, passei na frente do teu restaurante, eu vou ver os horários no Google e não tem cadastrado. Primeira coisa que eu estaria fazendo aqui, nessa posição, cara, é o que o Gui acabou de falar. Cria todas as páginas possíveis do seu negócio. Cria o My Business, cria seu Instagram, cria o seu Facebook, cria tudo. Depois disso tudo criado, que eu acho que não tem nem a ver com por exemplo, Google My Business eu não acho que tem nem a ver com palavra-chave. É a sua localização tá ali e as informações estarem certas. E aí uma coisa que você falou que é muito importante. Você tem negócio local, Google My Business é obrigação. É tão importante quanto o Instagram, até mais, pra falar a real. Pra negócio local, acho que provavelmente é mais. E atualizado, né? Convenhamos. Exato. Pra negócios que não são locais, ok, tô de acordo com isso. Só que aí eu tô pensando, cara, quero vender. Eu não sei se começar com a palavra-chave é o caminho, cara. Porque vamos lá, se você não tem grana para fazer SM, SEO, demora. Vamos lá, tô assumindo Google My Business já tá configurado aqui, tá? Então, pra onde você vai? Você tem grana ou não tem? Se você tem grana, eu tendo a concordar com você, cara, fazer um estudo de palavras-chave pra criar ali as suas primeiras campanhas de SM, em paralelo você tá fazendo SEO, porque SEO você tem que começar o quanto antes, essa é a real, porque demora pra caralho, então quanto antes você puder começar, melhor. Mas aí se você tem dinheiro, vai pra SM. Se você tem pouco dinheiro, eu diria que normalmente social é um caminho melhor, porque ele é menos competitivo, porque tem uma pegadinha em SM o cara ser mais quente. Geralmente o clique é mais caro, a não ser que você tenha buscas branded, só que para isso você já tem que ter investido em outros meios. É, isso também depende da concorrência, né? Tem muitos setores tradicionais, tipo, a gente vem de um universo extremamente competitivo de pessoas, de concorrentes com alto nível de consciência sobre marketing digital, mas tem várias categorias da economia tradicional que, cara, a galera não manja nada, então não tem nem tanta concorrência quanto a gente tá acostumado no próprio search. É tipo marketing que fudeu. É, marketing, pô, todo mundo que trabalha com marketing anuncia pro marketing, muita gente pelo menos, mas pá, o cara que tem um posto de gasolina, o cara que tem uma padaria, o cara que tem um salão de festas, infinitos negócios tradicionais que a concorrência não é tão pesada assim, seria mais fácil e barato, né, considerando o CAC, né, porque às vezes o cara vai gastar R$1.000 no social e ele não vai vender, agora ele vai gastar os mesmos 1.000 no search, vai custar caro o clique, mas ele vai fazer, sei lá, 2 vendas, já saiu mais barato do que fazer o social, porque o social não trouxe venda, no fim das contas é o CAC que importa, mas enfim, essas premissas têm que ser consideradas, de fato, para te avaliar
estar ali no search, ou seja pago ou orgânico, é um bom caminho. Depois também não dá pra esquecer que search e palavras-chave não se resumem ao Google, né, velho? Tem o YouTube, tem, por exemplo, eu tava conversando com o pessoal do Pipe Run aqui de Porto Alegre, que eles têm um CRM e eles têm extensão. Então, eles são o primeiro lugar na loja de extensões do Google para o WhatsApp CRM. Só que aí volta no que você mesmo falou da empresa, né? Porra, se você é um SaaS, não sei o que, B2B, que tem uma extensão no Google Chrome, ok. Se você é a padaria do bairro, porra, não faz sentido. Talvez se você for a padaria do bairro, a palavra-chave seja na rádio, não ou no jornalzinho da região. Sim, com certeza, esse é o ponto. Tem que avaliar o business, ver o que é mais importante. Em linhas gerais, o Google My Business é um primeiro step. E aí, beleza, vou entrar no search. Existem vários lugares que são searcháveis. O primeiro é o Google, depois tem o YouTube, depois tem coisas mais específicas, né? Até dentro do social, tem gente que busca, dentro do marketplace do Facebook, né? Buscar no marketplace, o Mercado Livre é um buscador pro cara, o iFood é um buscador pro cara. Então, o universo de busca hoje, a categoria de busca, ela é muito ampla. Vários lugares têm buscas. Tem que entender isso. Essas duas premissas, que é qual que é o teu business e como ele tem fit com esse canal. E aí, beleza. A busca tem vários lugares, mas a lógica de palavras-chave tende a ser muito parecida em diferentes plataformas. Esse é o ponto que eu quero chegar. Tipo, a lógica que o Google usa para palavra-chave é muito semelhante que a do iFood usa, que a da loja de aplicativos usa, do que o YouTube utiliza. Então, uma vez que o cara tem essa premissa, daí que eu acho que a gente pode entrar nas palavras-chave em si. Justo. O conceito pra galera pesquisar, eu acho que deve ter artigo nosso. Tem no vídeo no YouTube. Um bate-papo que a gente teve também no G4 é Product Channel Fit. E aí eu acho que talvez a grande questão que a gente tá falando é, tem um monte de coisa que é obrigatório você fazer. Cara, se tem um negócio, tem que fazer. Criar um perfil no Instagram, criar um Google My Business, criar uma página no Facebook e colocar seu site no ar. Ter o URL do seu site, pelo menos, mesmo que mande direto pro WhatsApp ou pra seja onde for. Então tem essas obrigações. Depois disso, você tem que testar qual que é o verdadeiro canal onde você vai escalar. O Denner costuma defender muito o Search. Eu acho que é um canal que, cara, todo negócio em algum momento vai ir. Mas tem negócio que, por exemplo, o Search vai ser focado em branded. Por exemplo, eu acredito que Search dentro de iFood, Rappi, todo business de alimentação de modo geral, é um Search que você tem que focar em ser branded. Porque se você focar, por exemplo, no nome do prato que você serve, feijoada na Rappi, cara, você vai perder pra quem ou tem o melhor preço ou quem tem mais marca que você. Geralmente, em quase todos os negócios que não são de primeira necessidade, tipo o cara só busca quando tá desesperado, focar em branded vai ser onde vai ter mais retorno. Mas pra ter buscas branded, você tem que pensar em quais canais onde você constrói marca primeiro. Então tem um equilíbrio aí que eu queria entender como é que vocês enxergam. Mas aí que tá, o lance, a gente acabou de fechar a parceria ali com o iFood pra gente dar uma ajuda pros restaurantes, pra eles, porque os restaurantes não estão ligados nesses lances de cadastrar, basicamente, escrever do jeito certo, pensar nas palavras-chave, pensar na busca. Em linhas gerais, o problema que eles têm é esse, sabe? Ou, beleza, uma vez que o cara consegue colocar lá temaki, ele sabe escrever bem, temaki na parada, botou direitinho, mas, pô, ele erra na foto, daí ele erra no resto do processo, né? No engajamento, na conversão, na retenção. Mas ainda tem algumas oportunidades do próprio cadastro, porque às vezes tem o lance, sempre vai ter o lance quando a gente fala de palavras-chave, né? O conceito básico, vou falar aqui pra vocês, é óbvio, que é o lance do long tail ali, né? O conceito de cauda longa, se você não ouviu falar, dá uma pesquisada, mas é tipo assim, temaki em São Leopoldo. Pô, é uma palavra específica pra mim que tô aqui pesquisando por isso. A chance de eu conseguir me ranquear tanto no iFood eu acho que teria menos, porque ele já tá localizado, é uma premissa, mas no Google pode ser uma oportunidade do cara explorar, sabe? É que daí já estaria entrando na parte mais do cara se ranquear ou dele tá fazendo SM. O ponto que a gente tem que entrar assim, beleza, entendi essas premissas, o que eu faço agora? A primeira coisa que eu acho que ele tem que fazer é saber identificar quais são as principais palavras do negócio dele. Que aí entra o conceito da cauda longa, que tem aquelas palavras principais, como vamos pegar uma temaqueria, um sushi. Pô, vai ter as palavras core ali, vai ter as palavras da tua marca, depois as palavras core da tua categoria, que são, sushi, temaki, temaqueria, papapá, que essas têm alto volume de buscas e normalmente muita concorrência. Aí depois tu tem a cauda longa, que é como fazer sushi. Pô, tá lá no final da cauda longa e às vezes nem tem muita intenção de compra relacionada a como fazer sushi. Ou o temaki especificamente em São Leopoldo. Temaki em São Leopoldo, temaki de X, temaki barato, sabor, barato, etc. Temaki perto de mim. Eu lembro que eu fui no evento do Unbounce no Canadá e eles estavam falando muito sobre o Near Me na época. Que o Near Me tava bombando muito a busca do Near Me. Mas aqui também, até onde eu vi, também funciona bastante e a galera usa bastante porque tu induz ali o Google a pesquisar ao teu redor e aí ele já te dá resultados no Maps ali, é perfeito, assim, é muito bom. Por isso que o Google My Business tem que estar bem configurado. Ou às vezes no Waze. Tem a galera que não cadastra Waze pra negócio local, faz sentido. Porque o Waze aponta ali, pô, tem um posto de gasolina perto de ti, não sei o que, tem um restaurante. O Waze você só faz cadastro se você for pagar o anúncio, não? O gratuito ele puxa direto da API do Google Maps, que ele é conectado, na verdade, com o Open Maps, que sincroniza essa porra toda. Mas tu tem o mínimo de alteração que tu possa fazer? No Waze, até onde eu sei, não. Nunca fizemos Waze Ads, a gente podia ter feito essa porra, né? Acho que a gente fez pra um ou outro negócio local
local, assim, mas não surtiu tanto efeito. Mas aí que tá, a gente faz mais anúncios do Google Maps, porque tem uma estrutura parecida de anúncios que o cara clica e ele vai pro Maps pra ir pro lugar. Eu entendi, só que eu tô falando, o Waze é um outro ambiente de busca, entendeu? Sim. Que o cara busca no Waze. É isso que eu tô falando, que o search não se resume ao Google. A lógica de usar os anúncios no Waze é que o cara está navegando e próximo dele ele tem coisas quando ele para que ele pode ir, né? Mas tem uma pegadinha nisso, cara. Por exemplo, no Waze. Se você coloca, por exemplo, sei lá, se tem uma loja no shopping ou no centro comercial, quando você paga o anúncio, ele, aparece que você tá perto quando você tá indo pra lá, e às vezes você aparece como sugestão de destino. Isso é muito bizarro. Aqui em São Paulo tem um shopping que é o Cidade Jardim. Toda vez que eu vou digitar no Waze Shopping Cidade Jardim, eu clico meio que sem querer, mas deve funcionar. Uma loja que tem lá dentro que paga o anúncio pra aparecer quando alguém pesquisa Shopping Cidade Jardim. Então, assim, tem várias formas do Waze gerar retorno. Nunca fiz Waze, porque eu nunca trabalhei num negócio, tipo assim, físico, com escala bastante pra Waze fazer sentido. E tem outra coisa que o Waze vai começar a fazer, eu não sei quando, eu vi isso que ele tava querendo fazer, que era o seguinte, quando for começar, ele dá a direção, vire aqui 150 metros, vire à esquerda. O Waze tava fazendo alguns testes pra daqui 150 metros, vire no próximo Starbucks. Então, tipo, ele começar a falar o nome das marcas. Então, porra, tem um mundo de coisas aí. Falando sobre search também, tem o lance do Voice, né? A gente gravou um episódio aqui com faz tempo isso. Um rapaz de Nova York lá que tá trabalhando com Voice Marketing, trabalha com a Amazon, umas paradas assim, que eles também estão bem focados nessas coisas. Eu acho que é bem isso pra quem não tem mais o que fazer hoje, né? Porque tá longe de ser um grande mercado ainda no Brasil, mas é um nicho aí, né? No Brasil tá bem longe de então a Magazine Luiza faz sentido. Pra PR também é bom, cara. Porque vira uma ação descolada, né? Pra caralho. E aí, tipo assim, você faz a sessão, manda pra, cara, as revistas do segmento, a primeira empresa inovadora, não sei o quê. A Domino's fez uma ação de voice marketing recentemente no Brasil que pegou muita atração também. Gerou muito buzz, assim, gerou muito PR, não sei o quanto de resultado gerou, mas pra isso realmente serve. Mas aí voltando ali pro assunto, né, da parte de palavras-chave e tal. Tipo, quando a gente vai definir essa parte de palavras-chave, a gente também tem locais que a gente pode fazer esse nosso planejamento. Então, tem os padrões ali que meio que todo mundo conhece, que pode ser um Google Trends, o Google Keyword Planner, a própria pesquisa do Google, né, quando tu vai pesquisar, ele já te dá sugestões mais buscadas para aquilo que tu tá preenchendo ali. Por exemplo, padaria perto de mim, ou padaria, tal produto da padaria barato, ou de tal sabor, não sei o quê. Então, essas sugestões que ele já te dá uma noção, e aí essas já são maneiras que o cara pode começar a fazer um planejamento de palavras-chave, né? O planejador de palavras-chave é bem óbvio pra nós, mas não é óbvio pra maioria das pessoas. Tu tem a ferramenta lá dentro que é o planejador de palavras-chave, você vai botar a tua palavra core, por exemplo, sushi, ele vai te dar quantas buscas médias tem pro sushi, quanto tem na região. Quais são as palavras relacionadas, qual o volume de busca. Uma pegadinha sobre isso da conta do Google Ads que assusta muita gente que não tá acostumado. Você não precisa pagar pra usar o planejador, só que quando você vai criar a conta do Google Ads, você é obrigado a fazer um anúncio. Aí você faz o anúncio com o valor mínimo possível, assim que liberar a conta, aí você pausa o anúncio. Quando você tá criando a conta, você é forçado a fazer um primeiro anúncio. Só que aí você faz, pausa o anúncio e pronto, pode usar agora à vontade. Tem uma outra solução, João, que é tu consegue trocar ali o meio de pagamento pra ser boleto. E aí tu pode criar o anúncio, bota boleto, ele nem roda e não paga o boleto, foda-se, mas ele te libera pra passar pra frente, sabe? Pode ser, mas o ponto é, vai aparecer pra você criar um anúncio, não se assuste com isso se você não tiver acostumado. E ali tu vai começar a definir essas palavras tanto pra uma estratégia de SEO, pra uma estratégia de SM ali, que aí é pagar pelos anúncios mesmo. Aí eu tenho uma pergunta pra vocês pra gente discutir sobre isso. Tipo, o que é uma boa palavra-chave pro cara escolher? Tipo, eu vou criar um Excel de palavras-chave. A palavra que tem mais atenção e intenção. Que é tipo, cara, contratar serviço de marketing, contratar empresa de site. A intenção e a ação muito clara na busca, né? Comprar curso de marketing pro gestão, comprar curso de gestão. Essas são as principais palavras do cara. Agora, se ele vai pagar ou não por ela, depende da estratégia, do orçamento, tudo mais, do preço, da concorrência. Mas essa pra mim é o mais importante, e aí tu vai pra uma pirâmide, né? A gente vai ter lá na base ou na cauda longa palavras mais específicas, né? Como comprar curso de gestão em São Paulo. Aí ela é uma palavra com baixo volume de buscas, menos competição, ainda bem específica. Mas a gente pode agrupar mais delas juntas pra ter um... E aí eu acho que lá no fundo disso, lá no final, tu tem as palavras que não são diretamente relacionadas ao teu negócio, que essa é um lance que eu gosto de pensar, que é tipo, cara, tô vendendo gestão 4.0, o cara que busca por Jim Collins. Pô, o cara que tá buscando por Jim Collins, tipo, tá lá embaixo na intenção, é isso que eu tô falando, o cara tem zero intenção. É tuas últimas campanhas, né? Totalmente. É a última prioridade. Tanto que eu acho que hoje no nosso Google ali a gente tá gastando uma grana, né, uns 300 mil, mas eu acredito que essas campanhas aí não dão muito resultado pra gente, ainda não conseguimos engatar
botar nada muito Não são pra dar, entendeu? Elas são a última coisa que tu vai fazer, mas não necessariamente tu vai pagar, isso que eu tô te falando. Tu vai fazer um artigo no teu blog sobre uma empresa feita pra vencer do Jim Collins. Porque o cara que tá lendo esse livro, que viu uma dica desse livro... Ele não pode ser muito idiota. Ele provavelmente tá no teu ecossistema. É indiretamente relacionado ao que tu vende, entendeu? Nesse contexto. Aí, só que aí, nesse caso, o que eu recomendo é aquilo que a gente fez na Suno, vai fazer agora no G4, que é, cara, faz artigo pra caralho até de coisas não tão óbvias, assim, de intenção, e faz uma campanha chamada DSA. Ao invés de você ficar bidando cada palavra-chave, você faz uma campanha de DSA com a otimização correta e ele cria pra todo mundo com CPC muito baixo. Porque eu acho que mais importante até do que o custo por clique ou alguma coisa dessas buscas assim é o trampo de otimização. Se você coloca a Dynamic Search Ads pra todas essas coisas do seu blog, você consegue surfar, aproveitar algo, aí você tem que fazer um trabalho de otimização do blog pra ele gerar conversão lá dentro, né, SRO, mas você consegue surfar isso com CPC muito baixo e um trabalho mínimo pra fazer virar. Pra galera saber, né, Dynamic Search Ads é um tipo de anúncio que tu pode fazer ali no Google. Tu não acredita que vale a pena, João? Não sei se tu fazia isso lá na Suno, mas vale a pena o cara pegar, tipo, os principais e criar campanhas separadas pra ele, ou deixa tudo no DSA e foda-se? Cara, começa no DSA. Eu acho que eu fazia... Se eu não tinha nenhum motivo específico, era tudo no DSA, até eu ver que ele tava dando um resultado legal. Tipo, ele meio que tava concentrando. Aí eu falava, porra, tá concentrando, só que era sempre meio que aliado com a estratégia de SEO em si. Eu falava, pô, o DSA começou a dar resultado legal, consistente nesse artigo, então eu vou melhorar esse artigo pra SEO e vou fazer uma campanha específica, porque ele é bom. Só que aí eu levava, às vezes, ele até pra outras coisas fora de search. Eu começava a fazer social display pra esse tipo de artigo. Eu falava, caralho, ele tá gerando resultado legal, ele é interessante, ele traz um público qualificado. Então, quando alguma coisa começava a se destacar, eu falava, como é que eu posso amplificar isso? Mas, via de regra, só fazia específica se eu tivesse um motivo forte, que é, começou a se destacar, ou eu quero especificamente que aquele conteúdo apareça para várias buscas distintas. E aí tem outro aspecto, assim, que vale a pena também. Isso do DSA, né, só pra deixar mais claro, é bem pra quem pra quem vai conseguir ter tempo ou braço pra produzir bastante artigo, né? Assim, uma via de regra, cara, você tem que ter uns 150 artigos, pelo menos, no seu blog pra fazer sentido. Tem uma pegadinha que eu acho que vale a pena falar, que é o leigo, às vezes, o empresário que tá nos ouvindo, que ele tá tendo contato a primeira vez com isso, ele pode ser facilmente ludibriado a investir em ter muito acesso. Ah, não, vamos fazer SEO, vamos fazer artigo que aí tu vai ter muito acesso. Ah, tu consegue ter muito acesso relativamente fácil, até consegue. Só que a intenção de compra nesses acessos é muito baixa. Do tipo, esses dias eu procurei pra uma coisa relacionada à carne e eu caí num blog de uma chascaria. Só que, sei lá, na chascaria é no Mato Grosso, tá ligado? Eu tô aqui em Porto Alegre, tipo, foda-se, essa chascaria deve ter tendo centenas de milhares de acessos, deu um puta trampo, custou um puta dinheiro, mas muito provavelmente ela não tá tendo resultado. Esses dias a gente teve uma hipótese que eu já falei aqui, eu acho, mas acho que tem tudo a ver com isso. Gastamos muito dinheiro com anúncio. Então, pô, vamos comprar, ao invés de a gente ficar pagando pro Google, vamos avaliar um grande portal da nossa categoria e vamos fazer uma proposta de comprar o portal, tipo a Infomoney. A gente vai gravar um episódio até com o Head Marketing da Infomoney, que é uma plataforma da XP hoje, com a mesma jogada. Pô, os caras têm tráfego, né, sobre a nossa categoria, ao invés de eu ficar pagando pro Google, eu pago pra comprar a plataforma do cara e tem os acessos. Fiz uma proposta pra um cara do setor e antes, o cara fez lá uma proposta, 2 milhões pelo business, e eu falei, beleza, é um bom valor comparado ao nosso orçamento, vamos testar, vamos fazer uma campanha contigo aí como se fosse um cliente, me roda tudo que tu tem aí de possibilidade. E aí, meu, o resumo da ópera teve 0 resultado. 0 resultado. Por quê? Porque a intenção de compra do público que acessa é muito baixa. Porque se o cara tá ranqueado para o que é marketing, por exemplo, foda-se, o cara que tá procurando isso normalmente é o cara que tá na faculdade, entendeu? Não é o meu público-alvo. Então tem que tomar muito cuidado, porque ele tem volume de acesso. Eu passei por isso já, cara. Tive uma discussão com o diretor de conteúdo uma vez, porque reclamaram, a receita do SEO não tá crescendo junto com os acessos. E eu falei, claro, vocês estão fazendo um monte de artigo, não tem nada a ver com o produto que a gente vende. Aí falaram, não é isso, não sei o que. Eu falei, vamos fazer uma pesquisa? Peguei os artigos das categorias que eu sabia que estavam mais crescendo, que eram as categorias novas, só que elas eram muito descoladas dos produtos, e coloquei a pesquisa lá, o que é você? E a maioria respondeu, sou estudante. Falei, cara, a gente não tem produto pra estudante. Vou fazer o quê? Ou você reconhece que o acesso não vai virar receita, ou cria a porra de um produto pro estudante. Então, no fim do dia, eu acho que isso é uma reflexão que a gente sempre tem que trazer. Você quer cliente pagante. Você não quer clique, você não quer acesso, você não quer lead, você quer cliente pagante. Sempre. Então você tem sempre que entender qual é a estratégia que você vai usar que vai te gerar mais cliente pagante por real investido. Tão simples quanto isso.
Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que eu não esperava, né? Porque tinha uma grande agência por trás. E aí eu não... Se bem que a agência não funciona, né? Mas tudo bem. Mas eu não esperava um erro tão básico, assim, nas campanhas de search deles. Que era, tipo, eles vendem lá diversos artigos de vestuário, roupa, calçado, bolsa, um monte de coisa assim. E aí eles tinham uma campanha, que era uma campanha chamada... Era de search, chamada genérica. E aí um dos conjuntos era bolsas. Aí eu, pô, beleza, legal. Uma campanha e um dos grupos é bolsas. E aí as palavras-chave eram duas palavras-chave. Uma eram bolsas e a outra era comprar bolsas. Uma ampla, que a bolsa era ampla, e a outra era ampla modificada, né? Mais comprar, mais bolsas. A segunda eu acho bom, não tenho muito problema. Mas a primeira eu achei bizarro, porque, tipo, é que nem eu anunciar agora pra marketing, ou anunciar pra livros. E outra coisa, bolsas, capaz de aparecer até bolsa de valores nessa porra. E até tinha umas exclusões, assim, mas, tipo, se tu fosse trabalhar com exclusão, eles iam ter que excluir, tipo, infinitas palavras-chave, o que é bizarro, ou infinitos contextos. E aí eu tenho um framework que eu queria ouvir o que vocês acham, que eu sempre explico assim, e sempre é foda, né? Mas todas as vezes que eu vi, constrói campanhas boas e bem estruturadas, que é tipo assim, sempre tu tem que pensar num contexto. Tipo, tu tem que ter um grupo de anúncio que ele tenha um contexto específico, não precisa ser hiper mega específico, mas ele tem que ser um contexto específico, um pouco mais específico do que bolsa, e aí cada um dos teus grupos de anúncio vai falar única e exclusivamente daquele contexto. Por exemplo, ao invés de bolsa, eu poderia pegar uma bolsa de modelo XPTO, não manjo de modelo de bolsa, mas vamos dizer XPTO, e aí naquele conjunto de anúncios eu tenho as bolsas XPTO, e aí eu vou ter palavras-chave diferentes falando das bolsas XPTO. Comprar bolsa XPTO barata, se é o teu caso, bolsa XPTO perto de mim, bolsa XPTO em tal lugar. Eu vou usar apenas esse contexto da bolsa XPTO para eu poder fazer anúncios falando da melhor bolsa XPTO do Brasil, da bolsa XPTO mais próximas de você, ou descontos na bolsa XPTO, e eu vou fechar esse contexto aí. E aí cada grupo de anúncio vai ter um contexto e eu não vou fugir desse contexto. Tipo, quando tu faz uma redação, não pode fugir do tema, mesma coisa no grupo de anúncio, não pode fugir do tema. Não pode ter só bolsa, não pode ter bolsa XYZ. É só a bolsa XPTO. E aí depois que eu explico isso, normalmente a galera consegue entender, porque daí tu pega um e-commerce, por exemplo, tu tem lá a bolsa e aí tu tem 10 modelos. Tu sabe que tu tem a possibilidade de ter uma campanha e 10 conjuntos. Ou uma campanha para os 3 melhores e depois uma outra campanha com os últimos 6, por exemplo, né? Então é um framework assim de palavra-chave, de lógica, de estrutura de campanha de search que eu penso que resolve muito esse problema assim do cara misturar um monte de coisa ou de fazer algo muito amplo. Não sei se ficou claro pra vocês, o que vocês acham? Cara, ficou. Meu único ponto com ele é que eu sou da escola de faz simples primeiro, depois você complica. Eu acho que pro cara que tá começando agora, talvez fazer anúncios mais amplos, por exemplo, pra categoria bolsa, ou usar um Google Shopping conectado via o XML lá pra criar automático e ser mais genérico, talvez seja melhor pra sair do 0 pro 1. Só que com certeza, à medida que você escalar, porra, não dá, cara. Você tem que... É aquilo, né? Você sempre vai ir pros mais específicos, porque a especificidade vai te dar mais retorno. Só que quando que é o momento que passa o trade-off de tempo dedicado lá, vai valer mais a pena. Então eu vejo que tem um pouco desse equilíbrio. Nesse cliente grande que vocês pegaram, porra, faz total sentido. O e-commerce que acabou de começar, tá faturando agora, sei lá, seus 15 mil reais por mês de faturamento bruto, que é um e-commerce que, mano, mal nasceu, essa é real. Esse cara não vai ficar fazendo um negocinho, tipo e-commerce multimarca que fatura 10, 15 mil por mês. Ficar fazendo vários subconjuntos de anúncio, cara, não sei. Aí que tá. Ele não vai ter verba, mas a lógica é mais ou menos a mesma, sabe? Tipo, o cara não precisa ser, como eu disse, ele não precisa ser mega específico. Tipo, ele não vai quebrar cada uma das categorias multimarca que ele tem em 100 conjuntos de anúncio. Mas ele vai, pelo menos, trabalhar com um contexto. Se ele vai falar, sei lá, de bolsas, sapatos e camisetas, ele vai ter 3 conjuntos, vai ser a primeira campanha dele, 3 conjuntos, que numa ele vai falar só de vários tipos de bolsas, vários tipos de casacos, eu acho que falei casacos, sei lá, sapatos e camisetas. Pelo menos, ele leva a lógica de não misturar as coisas. Esse é o meu maior problema, tá ligado? Sim. Tipo, o cara não pode misturar as coisas, porque não misturar as coisas e não ser amplo demais. São os dois erros, os maiores erros que eu vejo assim. O cara, bolsa, não faz sentido. Tu tem que ser um pouquinho mais específico do que isso. Você tem que trabalhar o seu intent ali. Exatamente. Trabalhar essa questão da intenção e ao mesmo tempo tu não misturar as coisas. Tipo, tu não pode ter um conjunto de anúncios que tu vai ter bolsa e tênis. Porque daí o teu anúncio nunca vai ser bom o suficiente. Porque no teu anúncio tu vai ter que falar de bolsa e tênis ou de múltiplas coisas e aí fica estranho. É, a sua
pontuação vai ficar ruim no quality score, né? Cara, sabe uma coisa que é bizarra? Acabei de pensar. Quanto maior você for, mais amplo você pode ser. Quem tá começando tem que ser escolher poucas coisas e ser mais específico, né? Que chega uma hora que você é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que, cara, foda-se, vou colocar bolsa. Vou colocar tênis de corrida. Meu anúncio vai ser esse. Que eu tenho todos e tá sobrando grana. Chega uma hora que você pode fazer essas coisas. Só que quem tá começando, não. Eu acho que nem era o caso deles, porque talvez poderia usar nesse caso, desse exemplo que eu tô dando aí desse cliente, mas eles nem estavam nesse nível ainda e já estavam com esse tipo de campanha. Daí eu acho que foi preguiça mesmo, tá ligado? E lembrando que vocês falaram brevemente aqui, mas Google Shopping é outro... Ainda mais usar na agência. É, exatamente. Mas a reclamação do cliente era bem os motivos da agência não funcionar, né? Que é a falta de atenção. Mas shopping também é um lugar onde rola muito search, né? Sim, é que o shopping, ele é search também, só que ele Exato, é uma outra estrutura de campanha só, né? Um outro objetivo ali. Acho que o único disclaimer que é legal do shopping é que se o teu produto não já tem alta intenção, o produto especificamente, tá ligado? Daí o shopping eu não começaria muito por ele. Tipo, ele tem que ter buscas diretamente por aquele produto. Sei lá, por exemplo, multimarca é muito bom tu começar com shopping, perfeito. Agora, se é marca própria e tu não é conhecido, aí meio que foda-se, tá Talvez ligado? na categoria, mas olha lá. Teve um cliente nosso, por exemplo, que ele fazia bolsas específicas para fotógrafos, que era pra botar câmera. Sim, então, pô, a categoria específica, né? A categoria meio mas aí funcionava muito melhor esse cara no search, porque tinha gente buscando por esse tipo de bolsa, porque o cara precisa e existe, né, esse produto, e Facebook. Aí o displayzão funcionava legal porque era uma variação que talvez as pessoas não conhecessem. Tipo, o cara conhece que tem bolsa pra, sei lá, câmera, beleza. Mas ele não sabia que tinha uma bolsa específica bem mais cara, de couro, estilosa, pá. Aí é um cara, ele não era consciente do produto. Ele até conhece a solução, né? Tem outro esquema de otimização que é importante, a gente citou brevemente, que é os termos de pesquisa, né? Sempre que o cara veicular os anúncios ali no search, caso for o caso, sempre dá uma olhada com uma certa periodicidade nos termos de pesquisa que estão anunciando os teus anúncios, que estão ativando. Tipo, meio que tu nunca para de olhar, na minha visão, tem um botãozinho ali lá, né, termos de pesquisa, ele vai dizer quais são as palavras-chave específicas que foram buscadas, que ativaram o teu anúncio, quantas vezes citou conversão. E aí, numa dessas, tu descobre que tu estava anunciando por bolsa, porque tu vende bolsa da Chanel, mas estava trazendo clique ou imprimindo por causa de pessoas buscando bolsa de valores. Então, é uma jogadinha de otimização bem importante. E é meio tem várias outras ferramentas, né? A gente falou das básicas, mas tu pode usar um Ahrefs, um SEMrush para analisar palavras-chave que estão ativando o próprio Google Analytics, tá, as informações. Tu já pagou por uma das ferramentas de SEO, tipo um SEMrush, um Ahrefs da vida, ou João? SEMrush já, cara. SEMrush faz muito sentido quando você... SEMrush tem duas formas que eu uso eles. Tu não acha o Ahrefs melhor? Eu lembro que ele era mais caro. Cara, tem algumas coisas, eu tô mais acostumado com o SEMrush, tá? Nunca usei o Ahrefs o bastante pra dar uma opinião sobre ele, mas parece ser bom. Mas o SEMrush tem uma coisa que eu recomendo que as pessoas façam, é o seguinte: você quer começar, tipo, uma estratégia de SEO e tal, pega o trial de 7 dias sem Rush, faz o seu plano de SEO, aí você o de SEO, de search, seja lá o que for, aí você começa a rodar, quando começar a ganhar dinheiro, você paga o SEMrush, porque o SEMrush é carinho pra padrões brasileiros, cara. Mas vale a pena, é bom, assim, o SEMrush é muito bom. A última vez que eu parei de olhar pra isso, a gente não tinha dinheiro pra pagar uma ferramenta dessa, eu lembro que era, tipo, casa de $1.000, né? Não, tem uns planos de, tipo, $90, $190 sem Rush. Ah, não, era R$1.000, então. Pessoal, lembrando também que tem os nossos Instagrams aí, @João Vitor, @Guilherme Lippert, Daniel Lippert e o @V4 Company. A gente tá sempre ali disposto a responder vocês, compartilhar um pouco mais do conteúdo, aprofundar nesse tópico, caso você queira, aí perguntar pra gente no Instagram e discutir um pouco mais. Tem as caixinhas de pergunta da galera aí, então fiquem à vontade também pra questionar a gente nesse mesmo tópico. Sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber como a V4 Company pode ajudar o seu negócio, ou você é um profissional de marketing e quer saber como ser nosso parceiro, acesse agora v4company.com e saiba mais. Edição Noise Wise.